Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje a gente vai estar trazendo aqui a correção do PET 3, do volume 3 do PET de matemática, né, da semana 3. Essa semana vem tratando de equações polinomiais do primeiro grau e aí a gente tem alguns exercícios para solucionar aqui. No número 1 a gente tem o seguinte, ó, verifique se menos 2 é raiz da equação 4x menos 3 igual a 5. Então, gente, para um número ser raiz, quando você substitui ele na incógnita, a igualdade que fica tem que ser verdadeira. Então, a gente vai analisar isso. Então, para verificar se o menos 2 é raiz da equação, 4x menos 3 igual a 5, temos que substituir x por menos 2 e analisar se a igualdade é verdadeira. Então, se eu pego esse x igual a menos 2 e substituo na equação, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 vezes menos 2 e isso tudo menos 3 igual a 5. Então, fazendo o produto aqui primeiro, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 menos 3 tem que ser igual a 5 para ser verdadeiro. E aí o que acontece? O menos 8 menos 3 dá menos 11. Então, ó, olha a situação que eu cheguei. Ó. Menos 11 igual a 5. Isso é falso. Como isso é falso, significa que o menos 2 não é raiz então, da minha equação. Certo? Aí, pessoal, no número 2, ele pede para a gente calcular a raiz, né, ou a solução das equações a seguir. E aí você tem 4 grupos de equações aqui que a gente precisa solucionar. Então, eu transcrevi essas equações aqui no meu editor e a gente vai analisar cada uma aqui agora. Então, no grupo 1, na letra A gente tem a equação 5x mais 1 igual a 36. Então, para a gente descobrir a raiz, a gente tem que resolver essa equação. Então, vamos lá. Então, você tem 5x mais 1 igual a 36. Se eu adicionar menos 1 dos dois lados, do lado esquerdo aqui vai sobrar o 5x. E do lado direito eu vou ter 36 menos 1. Certo? 36 menos 1 é 35. Então, eu tenho 5x igual a 35. Então, para mim descobrir o valor de x, então o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu tenho que dividir os dois lados por 5. Né? A gente até costuma falar, passa esse 5 que está multiplicando do lado esquerdo dividindo, que acaba que é a mesma ideia. Então, fazendo essa divisão, então eu vou ter que o meu x é igual a 35 sobre 5. E isso é igual a 7. Na letra B, a gente tem a seguinte equação. Ó. 7x é igual a 4x mais 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os termos que tem x e levar ele para o lado esquerdo da minha equação. E os termos que não tem a incógnita eu levo para o lado direito. Então, a gente vai ter aqui, ó, o 4x do lado direito vai para o lado esquerdo. Então, vai ficar 7x menos 4x, né? Porque para mim eliminar esse 4x do lado direito, eu preciso somar o menos 4x dos dois lados. Então, que é a ideia da gente levar ele para o outro lado com o sinal contrário, né? Então vai ficar com 7x menos 4x igual a 5. 7x menos 4x dá 3x. Então a gente vai ter 3x igual a 5. Então como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Eu divido os dois lados por 3. Ou também, como a gente costuma dizer, esse 3 que está multiplicando o x eu levo ele para o outro lado dividindo. Então, a minha solução aqui, o meu resultado para essa equação é x igual a 5 terços. Na letra C, a gente tem a equação aqui é 9x menos 7 igual a 5x mais 13. Então, pessoal, aqui eu acho que já deu para pegar a ideia, né? Quando a gente tem que uma equação desse tipo, a gente tem que isolar de um lado da igualdade a incógnita, os termos que tem a incógnita, que é x, e do outro lado os termos que não tem. Então, qual que é a ideia aqui? Vou pegar essa equação, levar todo mundo que tem x para o lado esquerdo dela e todo mundo que não tem para o lado direito. Então, o que eu faço? Esse menos 7 que aparece,
eu vou levar ele para o lado direito. Como é que eu faço isso? Eu somo mais 7 dos dois lados. Então, ele aqui está menos 7, vai vir para o lado direito com mais 7. E o 5x, para me transportar ele para o lado esquerdo, eu preciso subtrair por menos 5x dos dois lados. Né? Que é a ideia de a gente levar esse termo com sinal trocado para o outro lado. Então vai ficar 9x menos 5x igual a 3 mais 7. 9x mais 5x menos 5x vai dar 4x. 3 mais 7 dá 20. Então, x, né? Então, o que a gente tem? 4x é igual a 20. Então, para mim resolver isso aqui, esse 4 que está multiplicando, eu vou trazer e dividindo para o outro lado, né? Que é a ideia de dividir os dois lados por 4. Então, o que eu vou ter? Que x é igual a 20 sobre 4 e 20 sobre 4 é 5. Então, x igual a 5 é a minha solução, a minha raiz dessa equação. Em seguida, aqui na letra D, a gente vai ter o seguinte, ó, 15x menos 13 igual a menos 39 menos 11x. Então, pessoal, é a mesma ideia. A gente vai isolar de um lado da equação os termos que tem incógnita e do outro lado os termos que não tem. Então, esse menos 13, para me retirar ele do lado esquerdo, eu somo mais 3 dos dois lados e aí ele vem para o lado direito. O menos 11, eu preciso dele do outro lado. Então, eu adiciono mais 11 dos dois lados e trago ele. Então, no lado direito ele vai anular, vai ficar 0 e aqui eu vou ter 15x mais 11x. Então, 15x mais 11x dá 26x. Menos 39 mais 13 vai dar menos 26. Então, o que a gente vai ter aqui? 26x igual a menos 26. Aí, o que a gente faz? Esse 26 está multiplicando, eu levo ele para o outro lado dividindo, para manter só o x. Só que é o que eu procuro, né? O valor de x. Então, o x aqui vai ser igual a menos 26 sobre o próprio 26. E essa fração é igual a menos 1. Aí, pessoal, na letra E, a gente tem a seguinte equação. 21 mais 9x igual a 15x mais 33. Então, o que a gente faz? De novo, a mesma ideia, né? Separa os termos com a incógnita, com x de um lado, e os termos que sem incógnita do outro lado. Então, esse 21 ele vai acabar aparecendo do lado direito como menos 21, né? Porque quando a gente diminui menos 21 dos dois lados, aqui do lado esquerdo zero e vai aparecer do lado direito. E o 15x a gente vai aparecer do lado esquerdo como menos 15x, pela mesma ideia. Você adiciona o inverso dele aqui o inverso aditivo, né? No caso, adiciono menos 15 dos dois lados, então do lado direito anula e vai aparecer do lado esquerdo. E aí a gente tem o seguinte, ó, 9x menos 15x vai dar menos 6x. 31 menos 21, 33, desculpa, menos 21 dá 12. Então, x é igual a 12 dividido por menos 6, né? Porque esse menos 6 está multiplicando x, eu preciso isolar o x. Então, esse menos 6 está multiplicando, eu levo ele para o outro lado da igualdade dividindo. Né? Que é a ideia de dividir os dois lados por menos 6. Então, fazendo essa divisão de 12 por menos 6, a gente chega num valor de menos 2. E aí, na última questão desse grupo 1, a gente tem o seguinte, ó, 16 menos 11x mais 12 igual a menos 15x. Então, pessoal, esse 16 e esse 12, eu vou trazer isso para o lado direito. Eles estão como positivo, então eu vou para o lado direito como menos 16, menos 12. E esse menos 15x, eu vou levar ele para o meu lado esquerdo da equação. E ele vai vir como mais 15x, né? Porque ele vai trocar o sinal aí. Quando a gente transporta de um... Não é transportar, né? É a ideia de adicionar o inverso aditivo dos dois lados. Mas acaba que para facilitar a ideia, a gente fala de... A gente pensa o seguinte, uma forma mais para facilitar mesmo, né? Se você tem
por exemplo, o termo menos 15x de um lado, você precisa levar ele para o outro lado, você precisa que ele apareça do outro lado, você simplesmente pega esse termo e leva ele para o outro lado com o sinal trocado. E é a mesma coisa em questão de multiplicação e divisão. Se você está multiplicando, você vai para o outro lado dividindo. Se está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, só para facilitar um pouquinho aí a ideia. Mas no fundo mesmo o que a gente está fazendo é somando termos dos dois lados, diminuindo termos dos dois lados, multiplicando ou dividindo termos dos dois lados. Certo? Então vamos lá. Esse menos 11x mais 15x, ele vai dar 4x. Menos 16 menos 12 dá menos 28. Então o que eu tenho? 4x é igual a menos 28. Eu preciso isolar o meu x para saber descobrir quem ele é. Então esse 4 que está multiplicando x, ele vem para o outro lado dividindo. É que eu comentei agora. Você tem um termo multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, menos 28 sobre 4 vai ser igual a menos 7. E aí, então, o valor de x aqui, que é a raiz ou a solução dessa equação, é menos 7. Aí, pessoal, no grupo 2, a gente tem a mesma ideia. Só que agora aparecem alguns elementos aqui para a gente utilizar a propriedade distributiva. Então, vamos lá. Ó. A letra A, a gente tem 2 que multiplica 2x menos 1. Menos 6 que multiplica 1 menos 2x, e isso aqui é igual a 2 que multiplica 4x menos 5. Então a gente começa desse primeiro termo aqui, aplicando a propriedade distributiva. Então eu faço 2 vezes 2x dá 4x, e depois 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Aí vamos para o próximo. Agora é esse outro termo, menos 6 que multiplica 1 menos 2x. Então a gente faz menos 6 vezes 1, que dá menos 6, e menos 6 vezes menos 2x, que vai dar mais 12. E isso vai ser igual ao outro lado. A gente aplica a distributiva de novo. Então 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Então, pessoal, a gente tem a igualdade no formato que tinha antes. Então é a mesma ideia, né? Você separa os elementos com incógnita com x de um lado e os elementos sem x do outro lado. Então, ó, vamos lá. Vamos olhar primeiro para a parte do x. Você tem no primeiro caso um 4x e o 12x, ambos positivos. E do outro lado da igualdade tem um 8x. Então a gente vai levar esse 8x para o outro lado com sinal negativo. Que é o que aparece aqui, né? 4x mais 12x menos 8x. E aí, esses termos que aparecem no lado esquerdo, que não possuem incógnita, que não possuem o x, a gente vai levar isso para o lado direito com sinal invertido também. Então, o menos 6 vai vir como mais 6, o menos 2 vai para o outro lado como mais 2. Então, 4x mais 12x vai dar 16x, menos 8x, 8x. E aí depois... E isso é igual, né? A menos 10 mais 2 dá menos 8. Mais 6 vai dar menos 2. Então a gente vai ter, ó, 8x é igual a menos 2. Então eu preciso isolar o x. Então, ó, meu 8 está multiplicando o x. Eu vou levar ele para o outro lado dividindo. Então eu vou ter x é igual a menos 2 dividido por 8, que é igual a menos 1/4. Letra B. 2x mais 3 que multiplica x menos 2 igual a 7x mais 34. Então, a gente tem um termo aqui, o 3 multiplicando aqui um termo entre parênteses, né? Então a gente tem que aplicar a distributiva aqui antes de começar a resolver a equação. Então, repete 2x mais 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. E aí, repete também o outro lado, né? Igual a 7x mais 34. Então, de novo, a gente separa o termo com x do lado esquerdo, o termo sem x do lado direito. Então, aqui em cima, o 7x está do lado direito, eu vou levar para o lado esquerdo com o sinal trocado, vem como menos 7x. E o menos 6 está do lado esquerdo, eu vou trazer para o lado direito com o sinal trocado também, vai vir como mais 6. Aí,
fazendo essa conta aqui, né? 2x mais 3x menos 7x. Então, 2x mais 3x dá 5x. Menos 7x dá menos 2x. 34 mais 6 dá 40. Então, menos 2x vezes 40. Menos 2x é igual a 40. E aí a gente precisa de novo isolar o x para descobrir qual é o valor dele, né? Então, menos 2 está multiplicando o x. Eu vou levar ele dividindo para o outro lado. Então, o que eu tenho? Que o meu x vai ser igual a 40 dividido por menos 2. E isso é igual a menos 20. Letra C. 4 que multiplica x menos 2 é igual a 4 que multiplica mais 2 vezes x menos 1. Então, a gente tem que aplicar a distributiva nesses dois termos que possuem parêntese e possuem um produto, né? Antes de começar, então vamos lá. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. E isso é igual, aí eu repito 4 mais, e aí faço o produto aqui, a distributiva. 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, certo? E aí, feito então a distributiva, eu vou separar os termos com incógnita dos termos sem incógnita. Então, esse 8 aqui, esse menos 8 aqui, ele está negativo desse lado esquerdo. Eu vou levar para o outro lado positivo. Então, vai vir como mais 8. O 2x, positivo aqui do lado direito, eu vou levar ele para o outro lado negativo. Então, vai vir como menos 2x. Então, 4x menos 2x é 2x. E 4 menos 2 é 2. Mais 8, 10. Então, a gente chega no seguinte, que 2x é igual a 10. E aí, o x, então, vai ser igual a 10 dividido por 2. Né? O 2 está multiplicando o x, aí vai para o outro lado dividindo. 10 dividido por 2 é 5. Então, a minha solução aí dessa equação, minha raiz, é x igual a 5. De novo, o que significa isso, né, gente? A gente dizer que um termo, que um número é raiz ou é a solução de uma equação, significa que ele é o termo que torna a igualdade verdadeira. Então, nesse caso da letra C, se eu pego esse 5 e substituo ele no lugar do x aqui no início, e substituo e desenvolvo as contas, eu vou perceber o seguinte, que o meu lado esquerdo, de fato, vai ser igual ao lado direito, certo? Então, é isso que significa ser raiz, é ser o número que, ao substituir a letra por ele, torna a igualdade verdadeira. Então, enfim, vamos para a letra D, né? Letra D a gente tem 10 que multiplica 100 menos x mais 2x igual a 3 que multiplica x mais 9 menos 28. Então, a gente precisa aplicar a distributiva aqui mais uma vez. Então, vamos lá. 10 vezes 100 dá 1000. 10 vezes menos x dá menos 10x. Mais esse 2x que aparece. E isso é igual a 3 vezes x, 3x. 3 vezes 9, 27. Então, fica 3x mais 27. E aqui o menos 28 que eu já tinha. Aí, reordenando os termos aí, né? Isolando as incógnitas. A incógnita que a gente vai ter o menos 10x mais 2x. E esse 3x que estava do lado direito, que é positivo, eu vou levar ele para o lado esquerdo com sinal invertido, com sinal de negativo. E do outro lado eu vou ter 27 menos 28. E o 1000 que estava do lado esquerdo, eu vou levar ele para o lado direito com sinal negativo. Então, pessoal, a gente fizer menos 10x mais 2x, isso vai dar menos 8x. Menos 8x menos 3x vai dar menos 11x. E do outro lado, 27 menos 28 dá menos 1. Menos 1 menos 1000 dá menos 1001. Então, se a gente pega esse menos 11 que está multiplicando x e leva para o outro lado dividindo, o que a gente vai ter? Que x é igual a menos 1001 dividido por menos 11. E quando a gente efetua essa conta aqui, a gente percebe que o valor disso dessa divisão é 91. Vamos para a letra E. A letra E a gente tem 5
que multiplica x mais 60, menos 400,7 igual a 8, que multiplica x menos 40. Então, mais uma vez, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva aí em alguns termos, antes de começar a solucionar a equação. Então, vamos lá. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 60, que é positivo, então 5 vezes 60 é 300, então fica 5x mais 300. Aqui, menos o termo que eu já tinha, né? Eu repito, 400,7 igual a 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 40 vai dar menos 320. Certo, pessoal? Então, como eu já apliquei a distributiva, agora eu posso separar os termos com x e sem x. Então, esse 8x que aparece aqui do meu lado direito, eu vou levar para o outro lado com o sinal trocado. Então, fica 5x menos 8x igual, eu repito meu menos 320, que já está do lado direito, e além dele, eu vou levar esse mais 300 para o outro lado, que vai vir como menos 300, e também o menos 400,7 para o lado direito, que vai vir como mais 400,7. Então, pessoal, 5x menos 8x vai dar menos 3x. 300, menos 320 menos 300 vai dar menos 620. E menos 620 mais 400,7 vai dar menos 219,3. Então, eu chego no seguinte, que menos 3x é igual a menos 219,3. Então, menos 3 está multiplicando, eu passo aí para o outro lado dividindo, e a gente vai ter o seguinte, ó, x é igual a menos 219,3 sobre menos 3. Então, ao efetuar essa divisão aqui, a gente percebe que o valor disso é 73,1, certo? E por fim, desse grupo, né, a gente vai ter a letra F, que é o seguinte, 7 que multiplica 2x menos 50 menos 4x igual a 10 que multiplica 51,9 menos 0,1x. Então, aplicando a propriedade distributiva, você vai ter que 7 vezes 2x é 14x. E que 7 vezes menos 50 é menos 350. Eu repito esse termo menos 4x, que está separado aqui. E isso vai ser igual a 10 vezes 51,9, que dá 519. E 10 vezes menos 0,1x, que vai dar menos 1x. Só que menos 1x a gente pode escrever só como menos x. Então, organizando então as parcelas aqui, passando as incógnitas para o lado esquerdo e os numerais somente para o lado direito, a gente tem o seguinte, 14x menos 4x, que já estava, e aqui do lado direito eu tenho um menos x, então eu vou levar para o outro lado como um mais x. E isso vai ser igual a 519, que já estava do lado direito, e eu tenho um menos 350 do lado esquerdo, então eu vou levar para o lado direito como mais 350. Aí basta eu efetuar as contas agora. 14x menos 4x dá 10x, mais x, 11x. E do outro lado, 519 mais 350. Isso dá 869. Então, o que eu cheguei? Que 11x é igual a 869. Então, esse 11 multiplicando x, eu levo aí para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 869 dividido por 11, que é a mesma coisa que 79. Aí, pessoal, vamos para o grupo 3 agora, né? No grupo 3, a gente tem termos com fração. E aí a gente precisa solucionar também, encontrar o valor de x que satisfaz essas igualdades, né? Ou seja, encontrar a raiz de cada equação. Então, na letra A aqui a gente tem o seguinte, 3x sobre 4 menos 2 terços é igual a x menos 5 meios. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar os termos que tem x de um lado e os termos que não tem a incógnita do outro. Então,
vou ter 3x sobre 4. Esse x eu levei para o lado esquerdo negativo, então menos x é igual a menos 5 meios. E esse menos 2 terços, que estava do lado esquerdo, eu levei para o lado direito como mais 2 terços. Então, pessoal, feito isso, eu vou calcular o mínimo. O mínimo entre... aqui, no caso, a gente pode interpretar esse x sozinho como sendo uma fração, né? X sobre 1. E aí, o MMC entre 4 e 1 é o próprio 4. Então, calculado o MMC, basta eu dividir. 4 dividido por 4, 1. Vezes 3x, 3x. Depois, 4 dividido por 1, 4. Vezes menos x, vai dar menos 4x. E do outro lado também calculo o MMC entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3 é 6. E aí eu faço 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 5, menos 15. Depois, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 4. Então, do lado esquerdo eu tenho 3x menos 4x, que é menos x. Então, fica menos x sobre 4 igual a menos 15 mais 4, que é menos 11. Então, menos 11 sobre 6. Então, eu posso aqui, pessoal, uma forma de resolver isso aqui. Eu tenho um menos dos dois lados da equação. Então, se eu multiplicar os dois lados por menos 1, esse menos vira mais, certo? E aí eu fico só com frações com sinal de... só com frações positivas. Então, ó, fazendo isso, que a gente vai ter que x sobre 4 é igual a 11 sobre 6. E disso, pessoal, o que a gente tem? A gente precisa encontrar o valor de x. Então, eu tenho um 4 dividindo aqui, eu tenho um 4 que está dividindo x, eu posso levar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter x é igual a 11 vezes esse 4, né, que eu trouxe multiplicando, sobre 6. Então, 11 vezes 4 é 44, 44 sobre 6. E aí eu posso simplificar essa fração, né, dividindo os dois termos por 2 aqui. E aí fica 22 sobre 3. Na letra B, a gente vai ter x sobre 2 mais 1 igual a x sobre 5 mais 1 quarto. Então, de novo, né, eu trago esse menos x sobre trago x sobre 5 para o lado esquerdo. Então, como aqui ele é positivo, ele vai vir para o outro lado negativo. Então, fica x sobre 2 menos x sobre 5. E esse mais 1, eu levo aí para o lado direito, invertendo o sinal também. Então, fica 1 quarto menos 1. Aí, tirando o mínimo entre 5 e 2, o mínimo é 10. E aí, se eu fizer 10 dividido por 2, dá 5. 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes menos x vai dar menos 2. E do outro lado também tiro o mínimo. De novo, pessoal, tem um 1 aqui. O 1 a gente pode escrever como 1 dividido por 1. 1 sobre 1. E aí o mínimo entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4 dá 1, multiplicado por 1 vai dar 1 também. E depois 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4. E aí 5x menos 2x dá 3x, né? Então fica 3x sobre 10 igual... Aí eu tenho 1 menos 4 vai dar menos 3. Então 3x sobre 10 é igual a menos 3 quartos. Aí, pessoal, o que eu faço? Eu preciso isolar o x, eu preciso descobrir quem é x. Então, eu tenho um 3 multiplicando. Esse 3 que está multiplicando, eu vou levar ele para o outro lado dividindo. E eu tenho um 10 que está dividindo. Esse 10 que está dividindo, eu vou levar ele para o outro lado multiplicando. Certo? Fazendo a operação inversa aí. Então, o meu x vai ser menos 3 quartos vezes o 10, que estava dividindo do outro lado e veio multiplicando, dividido por 3, que estava multiplicando do outro lado e passou dividindo, certo? Então, eu tenho um 3 multiplicando e um 3 dividindo, eu posso cancelar os dois. E aí eu vou ter que esse produto de fração é igual a menos 10 sobre 4. 10 quartos, menos 10 quartos.
E aí a gente pode simplificar ambos os termos por 2, então vai ficar igual a menos 5 sobre 2, menos 5 meios. Na letra C, a gente vai ter o seguinte: x sobre 4 mais x sobre 3 é igual a x menos 100. Então, esse x que está do lado direito vai para o outro lado negativo. Então vai ficar x sobre 4 mais x sobre 3 menos x é igual a menos 100. E aí, pessoal, tem esse de novo, né? Esse x eu posso pensar que é um x sobre 1. Eu tenho que calcular o mínimo entre 4, 3 e 1. O mínimo entre esses três números é 12, certo? O mínimo múltiplo comum, MMC. Então, fazendo 2 dividido por 4, 3. 3 vezes x, 3x. Depois, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes mais x, mais 4x. Por fim, aqui eu vou ter um 2 dividido por 1, que dá 12, vezes menos 2x, vezes menos x, quer dizer, vai dar menos 12x. Então, 3x mais 4x menos 12x sobre 12 é igual a menos 100. Então, pessoal, eu tenho que 3x mais 4x é 7x, menos 12x, vai dar menos 5x. Então, eu vou ter menos 5x sobre 12 igual a menos 11. Aí, de novo, eu tenho menos 5 multiplicando x e eu tenho 12 dividindo x. Então, esse menos 5 vai para o outro lado dividindo e o 12 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, o x vai ser igual a menos 100, que multiplica o 12, né, que está aqui, que está dividindo o x, e ao mesmo tempo esse 100 sendo dividido por 5, que estava multiplicando o x. E aí, pessoal, esse sinal de menos aqui na frente desse termo é porque é o menos que aparece aqui no menos 5, certo? Aí, ó, o que a gente tem? A gente divide menos 100. Aqui, como a gente está fazendo um produto entre dois termos negativos, vai ficar positivo, né? Que é a regrinha de sinal. Vezes menos vai dar mais. Então, se a gente divide 100 dividido por 5, isso dá 20. 20 vezes 12 dá 240. Então, meu resultado aqui é 240. Na letra D, a gente tem o seguinte, ó, 2x sobre 3 mais 5x sobre 6, igual a meio, igual a 1 sobre 2. Então, aqui já está separado, né, gente? Não tem termo para passar para nenhum lado. Já está os termos com a incógnita do lado esquerdo e o sem incógnita do lado direito. Então, vou direto calcular o mínimo. Mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 3 e 6 é o próprio 6. Aí eu faço 6 dividido por 3, 2, vezes 2x, vai dar 4x. E depois, 6 dividido por 6, 1, vezes 5x, vai dar 5x. Então, 4x mais 5x é igual a 9x. Então, fica 9x sobre 6 igual a 1 sobre 2, igual a meio. Aí, a mesma ideia que eu usei em todos os exercícios anteriores aí. Eu tenho 9 multiplicando x, então eu passo aí para o outro lado dividindo. E eu tenho 6 dividindo x, então vai para o outro lado multiplicando. Então eu tenho x é igual a meio vezes 6 sobre 9, que é o inverso disso aqui, do anterior. E isso é igual então a 6, né? 1 vezes 6, 6, 2 vezes 9, 18. E aí, simplificando, é igual, a gente obtém que x é igual a 1/3. Na letra E, a gente vai ter o seguinte, ó, x sobre 5 é igual a 21 menos x sobre 2. Então, esse menos x sobre 2 vai para o outro lado positivo. Então, fica x sobre 5 mais x sobre 2 igual a 21. Aí eu preciso calcular o mínimo entre 5 e 2, que é 10. E aí faço 10 dividido por 5, 2. Vezes x, 2x. 10 dividido por 2, 5. Vezes x, 5x. E aí 2x mais 5x é 7x.
Então a gente acaba tendo aqui 7x sobre 10 igual a 21. Então, de novo, mesma ideia. O 7 está multiplicando, eu levo ele para o outro lado dividindo. O 10 está dividindo, eu levo para o outro lado multiplicando. Sempre fazendo a operação inversa. Então, o que acontece? Se eu dividir 21 por 7, dá 3. 3 vezes 10, 30. Então, o meu x é igual a 30. E na letra F, que é a última desse grupo, a gente vai ter o seguinte. 4 quintos mais 3x sobre 4 é igual a 1/10 mais x. Então, separando os termos, né, esse mais x vai para o lado esquerdo como menos x. E o 4 quintos vai para o lado direito como menos 4 quintos. Aí eu preciso calcular o mínimo. O mínimo, de novo, esse x aí pode ser interpretado como x menos 1. Desculpa, x menos 1 não, x sobre 1. Então, o mínimo entre 4 e 1 vai ser 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 3x, 3x. Depois, 4 dividido por 1, 4 vezes menos x, menos 4x. E do outro lado também eu calculo o mínimo. O mínimo entre 10 e 5, MMC entre 10 e 5 é 10. Então, 10 dividido por 10, 1, vezes 1, 1. 10 dividido por 5, 2, vezes menos 4 dá menos 8. Então, no fim das contas, eu vou ter 3x menos 4x, que dá menos x. Então, fica menos x sobre 4 igual a menos 1 menos 8, que é menos 7. Então, menos x sobre 4 igual a menos 7 sobre 10. Aí, de novo, o termo que está multiplicando eu levo para o outro lado dividindo, o termo que está dividindo eu levo para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que o x ele é igual a menos 7 sobre 10 vezes o 4, que estava dividindo o próprio x, dividido por menos 1, que está multiplicando o x. Então, se eu faço menos 7 vezes 4, isso dá... Aí, pessoal, a gente tem um menos aqui no numerador e no denominador. Então, é a mesma coisa, né? Regra de sinal. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, 7 vezes 4, 28. 10 vezes 1, 10. Simplificando esse termo, a gente vai ter 14 sobre 5. Aí a gente tem mais um grupo. Grupo 4. O grupo 4 já envolve as duas coisas que a gente viu, né? As três, na verdade. Que é a solução de equação, propriedade distributiva e isso junto com fração. Então, o primeiro que a gente tem que a letra A é o seguinte, ó. 2 que multiplica 4x menos 3 sobre 3 menos 4 que multiplica 4x menos 5 sobre 9 menos 5 que multiplica x menos 4 sobre 6 é igual a 2. Então, pessoal, qual foi o passo que eu escolhi para solucionar? A gente podia tanto calcular o MMC primeiro, como aplicar a distributiva primeiro, respeitando aqui a fração. Eu optei por determinar o MMC primeiro e aí transformar tudo em uma fração só. Mas você pode escolher outras formas também. Então, fazendo dessa forma, a gente vai calcular um MMC entre 3, 9 e 6. O MMC entre esses três números é 18. Aí a gente faz 18 dividido por 3 dá 6. Então faz 6 vezes todo mundo que estava aqui em cima nessa fração. Então fica 6 vezes 2 vezes menos 4, vezes 4x menos 3. Depois eu divido 18 por 9, que dá 2. E aí eu multiplico 2 por todo mundo que estava em cima aqui do 9. Então fica, o sinal de menos eu mantenho, né? Menos 2 que multiplica 4 e multiplica 4x mais 5. E aqui por último eu divido 18 por 6, que dá 3. E também multiplico 3 por todo mundo que estava em cima do 6 aqui na fração. Então repito o sinal que é negativo e faço 3 vezes 5 vezes x menos 4. E isso tudo é igual a 2. Aí eu começo a fazer os produtos junto com a distributiva. Então eu fiz 6 vezes 2, 12, vezes 4x, vai dar 48x.
Depois, 6 vezes 2, 12. Vezes menos 3 vai dar menos 36. Aí, essa primeira etapa finaliza. Aí eu vou para a próxima. Ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 vezes 4x vai dar menos 32x. Beleza. Depois, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Vezes 5 vai dar menos 8 vezes 5 vai dar menos 40. Certo? E por último, eu faço menos 3 vezes 5 e dá menos 15. E aí eu multiplico, né? Menos 15 por x, menos 15. Menos 15 vezes menos 4 vai dar, como tem um produto de dois termos negativos, vai ficar positivo. E 15 vezes 4 é 60. E aí tudo isso sobre 18 igual a 2. Aí, pessoal, logo ao próximo passo. Esse 18 está dividindo todo mundo aqui do meu lado esquerdo. Então eu posso trazer aí para o lado direito multiplicando, fazendo a operação inversa, certo? Então eu vou ter todo o numerador aqui, todo mundo, igual a 2 vezes 18. E aí, feito isso, eu vou separar os termos. Os termos com x e os termos sem x. Então de um lado eu vou ter 48x menos 32x menos 15x, que já estava desse lado esquerdo. E isso vai ser igual a 2 vezes 18, que é 36. Aqui eu tenho um menos 36, que vai com mais 36. Tenho um menos 40, que vai para o outro lado com mais 40. E eu tenho um mais 60, que vai para o outro lado com menos 60. Então, ó, a gente resolve isso agora. 48x menos 32x dá 16x. 16 menos 15, 16x menos 15x dá x. Né? Dá 1x, que é próprio x. E isso é igual a 36 mais 36, que é 72, mais 40, que é 112, menos 60, que vai dar 52, certo? E aí a gente solucionou então a letra A. Vamos para a letra B agora. A letra B a gente tem o seguinte: 2x mais 5 sobre 3 menos 4x menos 9 sobre 6. E isso é igual a 3 menos 4x sobre 2. Então o que a gente vai fazer? Para começar, qual foi a minha primeira manipulação aqui? Eu peguei esse termo 3 menos 4x sobre 2 e levei ele para o meu outro lado, para me trabalhar todo mundo junto ali. Então aqui ele é um termo positivo, ele é um termo com sinal positivo, ele vai para o outro lado com menos esse termo, certo? E igualei isso a zero. Aí, pessoal, eu fiz a mesma estratégia do outro, que é calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC. O MMC entre 3, 6 e 2 é o próprio 6. Aí eu faço 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes, aí, né, eu tenho que multiplicar 2 por todo mundo que está em cima do 3. Então fica 2, multiplica 2x mais 5. Aí o sinal de menos aqui eu mantenho. E faço 6 dividido por 6, dá 1. E aí eu tenho que fazer 1 vezes todo mundo aqui do numerador. Então, 1 vezes qualquer coisa é a coisa que já está multiplicando 1. Então, eu simplesmente repito o 4x menos 9. Mantenho o sinal de novo, que é negativo, e vem negativo novamente. E aí eu faço 6 dividido por 2, 3. Então, fica menos 3 que multiplica esse valor, que é 3x, 3 menos 4x. Isso tudo sobre 6 e igual a zero. Aí, qual que é a ideia agora? Então, eu vou aplicar a distributiva nos termos que precisa. Então, vai ficar 2 vezes 2x, né, 4x. 2 vezes 5 dá 10. Aí, eu tenho um menos aqui, né, e um parêntese. Então, eu preciso inverter o sinal de todo mundo no parêntese. Então, vai ficar menos 4x. Aqui, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 9. Depois eu tenho menos 3 vezes 3, que dá menos 9. E menos 3 vezes menos 4x,
que vai ser igual a mais 12. Certo? Tudo isso sobre 6 e igual a zero. Aí, em seguida, de novo, esse 6 está dividindo todo mundo. Como ele está dividindo todo mundo, eu posso trazer para o lado direito, multiplicando. Certo? E aí eu vou ter, então, 4x mais 10 menos 4x mais 9 menos 9 mais 12x igual a 0 vezes 6. Então, de novo, reordenando os termos, né? Colocando os com x de um lado, sem o x, no caso que é a incógnita do outro, a gente vai ter o seguinte: 4x menos 4x mais 12, que já estavam do lado esquerdo, e aí o 10 vai vir negativo, eu tinha um mais 9, que vira menos 9, e eu tinha um menos 9, que vira mais 9. Então, do meu lado esquerdo, 4x menos 4x dá 0, mais 12x dá 12x. E do lado direito, 0 menos 10 é menos 10, menos 9 dá menos 19, mais 9 fica menos 10. Então, o x ele é igual a menos 10 sobre 12, que é igual então a menos 5 sextos. E aí, pessoal, a gente finaliza essa parte do número 2, que é sobre essas equações, né? Essa solução de equações. Agora a gente vai para questões com enunciado mesmo e questões de interpretação. Então vamos lá. Questão número 3. Uma tábua com 120 centímetros de comprimento deve ser cortada em duas partes. O comprimento da parte maior é igual ao triplo do comprimento da menor. Determina o comprimento de cada uma delas. Então, pessoal, comecei a explicação da seguinte forma. Sabemos que o comprimento da parte maior da tábua é igual ao triplo do comprimento da parte menor. Isso foi informado no enunciado. O que significa isso? Ou seja, se a parte menor ela vale x, então a parte maior, como ela é o triplo da menor, ela vai valer 3x. Além disso, como a tábua inteira ela tem um tamanho que foi estabelecido, né? Então, se a gente juntar as duas partes, ela vai ter esse tamanho, que é essa aqui é 120 centímetros. Então, o que a gente vai ter na verdade? Que se você somar então a parte menor com a parte maior, ela vai ser igual ao tamanho total da tábua. Então, x mais 3x é igual a 120. E aí é só solucionar, né? A gente já fez muito exercício assim hoje, por exemplo. Então, a gente vai ter 4x igual a 120. X é 120 dividido por 4, né? Que esse 4 multiplicando ele veio dividindo. E aí 120 dividido por 4 dá 30 centímetros. Então, o x vale 30. Quem que é o x? O x é a parte menor. Então, a parte menor possui 30 centímetros. E a maior possui quanto? A maior é o triplo da menor. Então, basta multiplicar 30 vezes 3, que é 90. Então, parte menor 30 centímetros, parte maior 90 centímetros. Questão número 4. Lucas e Matheus jogam no mesmo time de futebol de areia. No último campeonato, os dois juntos marcaram 32 gols. Lucas marcou 6 gols a mais que Matheus. Quantos gols Lucas marcou nesse campeonato? Então, os dois jogam juntos aí. E a gente sabe também pelo enunciado que o Lucas marcou 6 gols a mais que o Matheus. E que os dois juntos marcaram 32 gols. Então, pessoal, imagina que o Matheus, a gente não sabe a quantidade de cada um. Imagina que o Matheus marcou X gols, certo? Se o Lucas fez 6 gols a mais que o Matheus e o Matheus fez X gols, então o Lucas marcou X mais 6 gols, certo? E daí, para a gente descobrir quantos gols o Lucas marcou, a gente precisa primeiro descobrir quanto que vale esse X. E o que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de gols que Lucas e Matheus marcaram juntos é 32. Ou seja, a soma dos dois gols é igual a 32. Então a gente vai ter a seguinte equação. O x, que é a quantidade de gols que o Matheus marcou, mais x mais 6, que é a quantidade de gols que o Lucas marcou, é igual a 32. Então, o que eu faço, né? Eu somo os termos aqui que tem x, fica 2x,
O 6 eu levo ele para o outro lado, eu levo ele com o sinal trocado, então vai vir para o outro lado com menos 6. Então fica 2x igual a 32 menos 6. E aí, o 2x eu repito, né? 32 menos 6 é 26. Então eu tenho 2x igual a 26. Então, esse 2 se multiplicando o x, eu levo ele para o outro lado dividindo. Então, o x então vai ser igual a 26 sobre 2, que é igual a 13. E aí o que a gente descobriu? O x vale 13, mas o x é a quantidade de gols que o Matheus marcou. A gente precisa saber a quantidade de gols que o Lucas marcou. Então, a quantidade de gols marcado por Lucas, basta somar o x, que a gente sabe o valor, mais 6. Então, o valor de x é 13, então 13 mais 6 é igual a 19. Então, nesse campeonato aí, o Lucas marcou 19 gols. Vamos agora olhar esse número 5. Número 5 diz o seguinte: Carla e Bruna têm, juntas, R$250. A Carla possui R$70 a mais, que o dobro da quantia de Bruna. Então, quanto cada uma possui? Então, vamos lá. Pelo enunciado, então, foi falado que a Carla possui R$70 a mais que o dobro da quantia de Bruna, certo? E que as duas juntas possuem R$250. Então, vamos pensar na Bruna primeiro, né? Vamos supor que a Bruna tem X reais. Se a Bruna tem X, a quantidade que a Carla tem é 70 mais o dobro do que a Bruna tem. O que é o dobro de X? É 2 vezes X, certo? Então, a gente sabe que a Bruna tem X reais e a Carla vai ter 70 mais 2 vezes X. A partir disso, o que a gente sabe também? A gente sabe que a soma dos dois valores é 250. Então, para descobrir quanto que cada uma delas possui, eu preciso achar o valor de x solucionando essa equação. Então, o que eu vou ter? Que x, que é a quantidade que a Bruna tem, mais 70 mais 2x, que é a quantidade que a Carla tem, resulta em R$250. Então, para solucionar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o x mais 2x do lado esquerdo, isso dá 3x. O 70 eu levei para o lado direito diminuindo, que está positivo aqui e vai para o outro lado negativo, certo? E aí eu tenho 250 menos 70, que dá 180. Então o que eu tenho na verdade? Né? Que 3x é igual a 180. Ok, feito isso, o 3 está multiplicando o x, eu posso levar para o outro lado dividindo. Então eu tenho que x é igual a 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é 60. Então eu sei que x é R$60. Se x é R$60, então a Bruna tem R$60, porque ela tem x reais, certo? Então o valor que a Bruna possui é R$60. E o valor da Carla é o 70 mais 2 vezes x. Então, na verdade, vai ser 70 mais 2 vezes 60, que é a mesma coisa que 70 mais 120, que é R$190. Então, a Bruna possui R$60 e a Carla possui R$190. Agora vamos para o número 6. Pensei em um número. Adicionei 25 ao número pensado. Multipliquei o resultado obtido por 3. Subtraí 10 do novo resultado e obtive 80. Em que número eu pensei? Então vamos por partes. Né? Pensei em um número. Como que eu posso chamar esse número? Chamei de x. Eu não sei que número que é. Então pensei em um número qualquer. X. Adicionei 25 ao número pensado. Então, eu peguei esse número que eu pensei, que é o x, e somei 25 nele. Certo? Em seguida, multipliquei o resultado por 3. Ou seja, eu tenho esse valor aqui, que é x mais 25. Então, eu multipliquei isso por 3. Então, eu vou ter que colocar entre parênteses, né? Porque o que está multiplicado por 3 é o número que eu pensei mais 25. Certo? E depois que eu fiz essa operação, eu subtraí 10 do resultado disso e obtive 80. Então,
eu vou ter esse 3 que multiplica x mais 25, desse resultado eu subtraí 10. Então, eu tenho 3 que multiplica x mais 25 menos 10. E quando eu fiz essa subtração, eu obtive 80. Então, isso tudo aqui é igual a 80. Então, qual é o número que eu pensei? O número que eu pensei é o x. Se eu pensei no número x, vamos descobrir que número que é esse. Basta solucionar essa equação então que eu encontrei aqui com essas frases. Então, o que a gente vai ter? 3 que multiplica x mais 25 menos 10 igual a 80. Aplica a propriedade distributiva, então faço 3 vezes x, 3x. 3 vezes 25, 75. Aqui o menos 10 eu repito e igual a 80. Qual é a minha estratégia agora? De novo, né? Vou separar os termos. O termo que tem incógnita vai para um lado, os que não tem vai para o outro. Então 3x vai estar aqui mesmo, quietinho. E aí, o que eu tenho? Do outro lado eu tenho 80, que também continua. 75, ele está positivo, então é para o outro lado negativo. Então menos 75. O menos 10, ele está negativo, né? Menos 10. Então é para o outro lado positivo, vai como mais 10. E aí, eu vou ter que 3x vai ser igual a 80 menos 75, que é 5. 5 mais 10 é 15. Então 3x é igual a 15. Então esse 3 está multiplicando, eu levo ele dividindo para o outro lado. E aí eu vou ter que x é igual a 15 dividido por 3. Que na verdade é igual a 5. Vamos ver agora o número 7. O número 7 diz o seguinte, ó. Diego e Valéria têm, respectivamente, 8 e 40 anos. Daqui a quantos anos a idade de Valéria será o triplo da idade de Diego? Então, o Diego tem 8 anos, a Valéria tem 40. A gente quer saber quantos anos faltam para que a idade de Valéria seja o triplo da idade do Diego, certo? Então, a gente não sabe quantos anos que faltam, a gente vai chamar de x, certo? E se a quantidade de anos que falta é x, o que a gente quer saber é o seguinte, ó. Quando eu pegar a idade da Valéria e somar esse x, isso vai ter que ser igual a 3 vezes a idade do Diego. Só que a idade do Diego também vai ter acrescentado esses x anos. Então, na verdade, o que eu vou ter vai ser o seguinte, vai ser 40 mais x igual a 3 vezes 8 mais x. Então, esse x vai representar o tempo que falta, os anos que faltam, né, para que a idade de um seja o triplo da idade do outro, certo? Então, para mim descobrir então quantos anos faltam, basta resolver essa equação. Então, mais uma vez, a gente vai ter 40 mais x igual a 3 que multiplica 8 mais x. Então, 40 mais x eu repito. Aplica a distributiva do lado direito aqui, a gente vai ter 3 vezes 8, 24. 3 vezes x, 3x. Isola o termo com x de um lado, termo sem x de outro. Então vai ficar x, esse mais 3x vai para o lado esquerdo com o sinal trocado, com o sinal de menos, então vira menos 3x, igual a 24, e aí eu tenho 40 positivo para o outro lado negativo, vai para menos 40. Então, o que a gente vai ter? X menos 3x é menos 2x. 24 menos 40 é menos 16. Então, o x aqui ele vai ser igual a menos 16 sobre menos 2. Certo? Por quê? Porque esse menos 2 aqui eu passei dividindo. Então, menos 16 dividido por menos 2 dá 8. O que significa isso? Significa que falta 8 anos para que a Valéria tenha o triplo da idade do Diego. E vamos ver se é isso mesmo? Daqui a 8 anos, a Valéria vai ter 48. E o Diego vai ter 8 mais 8, 16, certo? E ó, se a gente calcular 16 vezes 3, de fato dá 48. Então, realmente falta 8 anos para que a Valéria tenha o triplo da idade do Diego. Vamos lá para a questão número 8. Número 8 diz o seguinte. Em um quintal há galinhas e coelhos. Ao todo são 38 cabeças e 136 patas. Quantos animais há de cada espécie? Então, você tem no quintal então galinha e coelho, né?
você tem ao todo 38 animais, né, 38 cabeças e 136 patas. Então vamos lá. Ó, a gente vai chamar aqui o número de coelhos de x, certo? Se o número de coelhos é x, então o número de galinhas é 38, que é o total, menos o x, certo? E aí, a gente tem que perceber o seguinte, ó. A quantidade de pata de coelho vai ser 4 vezes x. Por que 4 vezes x? Porque cada coelho tem 4 patas. Se a gente tem x coelhos, o total de patas então vai ser 4x, certo? Já para as galinhas, o que a gente vai ter? Cada galinha tem duas patas, com 2 pés. Então, o total de patas das galinhas vai ser 2 vezes 38 menos x. Por quê? Porque 38 menos x é o total de galinhas. Cada galinha dessa tem 2 patas. Então, por isso a gente multiplica por 2. Aí, o que a gente sabe? A gente sabe que o total de patas é 136. E sabendo disso, o que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer uma equação então para encontrar a quantidade de animais de cada espécie. Que equação é essa? Essa equação relaciona o número de patas, que é o seguinte. O número de patas dos coelhos a gente viu que é 4x. O número de patas das galinhas a gente viu que é 2 vezes 38 menos x, certo? E a gente sabe que o total é 136. Então basta somar essas duas quantidades e igualar a 136. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o 4x, que a gente repete, mais 2 vezes 38, né? 2 vezes 38 vai dar 76. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. E isso tudo é igual a 136. Então, separo aí de um lado os termos com x, do outro lado os termos sem. E a gente vai ter 4x menos 2x igual a 136. A esse 76 que estava do lado esquerdo, positivo, eu vou levar para o lado direito com o sinal trocado, sinal de menos. Então aqui a gente vai ter 4x menos 2x dá 2x. E isso vai ser igual a 136 menos 76. E isso, essa diferença dá 60. Então, 2x é igual a 60. O que eu vou fazer? Esse 2 se multiplicando x, vou levar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 2. 60 por 2 é 30. E aí, sabendo então, então que a gente chegou? O x é 30. A gente definiu aqui em cima que x é o número de coelhos, certo? Então, quantos coelhos tem? 30 coelhos. Beleza. O total de animais a gente viu que é 38. Se 30 são coelhos, então o número de galinhas é 38 menos 30, que é 8, certo? Então, a gente tem 30 coelhos e 8 galinhas. Número 9. Número 9 a gente tem o seguinte, ó. Bernardo e Pedro colheram juntos 55 laranjas. Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Bernardo. Quantas laranjas Pedro colheu? Então vamos lá, tentar entender isso aí aos poucos. A gente vai chamar a quantidade que o Bernardo colheu por x, certo? Chamar isso de x. O que foi falado no enunciado? Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Bernardo. Então, se o Bernardo colheu x, o Pedro colheu 4x sobre 7. E além disso, o que foi falado no enunciado também? Que o total colhido pelos dois é 55, certo? Então, o que a gente sabe? Bernardo colheu x, o Pedro colheu 4x sobre 7 e o total de laranja é 55. Então, se eu efetuar a soma do Bernardo mais do Pedro e igualar a 55, eu consigo então descobrir aí quanto que primeiro o Bernardo conseguiu e depois aplicando na fração descobrir quanto que o Pedro colheu. Então vamos lá. A gente vai ter então 4x sobre 7 mais x igual a 55. Então calculando o mínimo aqui, de novo, a gente tem um x, que é a mesma coisa que x sobre 1. Então o mínimo entre 7 e 1 é o próprio 7.
7 dividido por 7, 1. 1 vezes 4x, 4x. Depois, 7 dividido por 1, 7. 7 vezes x vai dar mais 7x. Isso é igual a 55. Então eu faço 4x mais 7x dá 11x. 11x sobre 7 igual a 55. Então, o 11 ele está multiplicando x. Eu vou levar ele para o outro lado dividindo. O 7 está dividindo x. Então eu vou levar ele para o outro lado multiplicando. E aí eu vou ter o seguinte. Que x é igual a 55 vezes 7 sobre 11. 55 dividido por 11 dá 5. Certo? Então x é igual a 5 vezes 7, que é igual a 35. Então o que significa isso? Que significa que Bernardo colheu 35 laranjas, certo? Isso, laranjas. E aí eu preciso saber quanto que o Pedro colheu, né, que é a minha pergunta. Então, sabendo o valor de x, basta pegar o 35 e substituir na minha fração aqui para descobrir quanto que Pedro colheu. Então, 4x sobre 7 vai ser igual a 4 vezes 35 sobre 7. 35 sobre 7 é 5, então fica 4 vezes 20. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Por último, pessoal, a última questão da nossa semana é a seguinte. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros. Quantos livros Alberto possui? Então, a gente tem que analisar isso por partes, né? Porque é muita informação contida em uma única frase. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu falo anunciado? Temos que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros. Então, vamos chamar o total de livros de x, certo? Então, o que a gente tem aqui a princípio? A terça parte do número de livros mais 5. O que é terça parte? É o total dividido por 3. Então, x sobre 3 mais 5. Isso é o primeiro pedacinho que a gente separou. O segundo pedacinho é o seguinte. 4 nonos do total desses livros. O que é 4 nonos do total? O total é x. Então, é 4x sobre 9. Certo? O que está falando aqui em cima? Que a terça parte do número de livros mais 5 é igual a 4 nonos do total. Então, isso significa que essas duas pedacinhos que a gente separou aqui para analisar são iguais. Ou seja, x sobre 3 mais 5 é igual a 4x sobre 9. A partir disso, basta a gente solucionar aqui essa equação para descobrir quantos livros o Alberto possui, né? que é a nossa pergunta principal. Então, o que a gente vai fazer? Vai isolar os termos com x do lado esquerdo, passar os termos sem x para o lado direito. Então, aqui a gente tem esse 4x sobre 9 do lado direito. Está positivo, a gente vai levar para o outro lado, vai ficar menos 4x sobre 9, igual o 5 está do lado esquerdo aqui positivo, a gente vai levar para o outro lado com menos 5. E aí, calculando o mínimo entre 9 e 3, o mínimo útil comum MC é 9. E aí fazendo 9 dividido por 3, 3. 3 vezes x, 3x. Depois, 9 dividido por 1, por 9, 1. 1 vezes menos 4x, menos 4x. E isso é igual a menos 5. Então, o que a gente tem? 3x menos 4x é menos x. Então, menos x sobre 9 é igual a menos 5. Então, o menos x é igual a menos 5 vezes 9, que é igual a menos 45. Então, multiplicando todo mundo por menos 1, que a gente chega que x é igual a 45. Então, o total de livros que o Alberto possui é 45 livros. E com isso, pessoal, a gente finaliza então a semana 3 aí do PET de Matemática volume 3. Bons estudos aí para todo mundo e até logo.